Pode? Bom, pessoal, boa noite a todos. Obrigado pela presença, desculpa pelo atraso. Seguindo a lógica dos nossos encontros anteriores aqui, a ideia é a gente compartilhar um pouco algumas reflexões, tentando trazer temas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. O tema de hoje, até para anotarem aí nos controles aí do YouTube, né, é egoísmo e espiritismo. O egoísmo que ele quer considerado, né, pela doutrina, em vários livros, em vários artigos, em várias obras, como uma das, se não a maior chaga da humanidade. Talvez a grande origem de todos os males que a gente vê no nosso mundo, né, tanto em escala global, quanto na nossa relação interpessoal do dia a dia. Então, eu queria começar trazendo um ponto oriental. E eu sou um péssimo contador de histórias, e aqui a gente tem vários ótimos contadores de história, né? O Silvio, por exemplo, é espetacular. Então, o Silvio contando história, nossa, vale a palestra, só a parte que ele conta a história. Então, não tenho a menor aptidão para contar a história, vou só tentar narrar os fatos. Então, essa história, que representa bem o que é o egoísmo, é um conto simples, oriental. Três viajantes encontram um tesouro, uma grande quantidade de tesouro, e logo depois que eles encontram, em determinado momento eles têm fome e vão, né, um deles se candidata a procurar comida para os demais. Enquanto ele está no trajeto procurando comida, ele tem uma brilhante ideia, digamos assim, de envenenar aquela comida para que ele consiga, né, matar os outros dois viajantes, para que ele consiga ficar com o tesouro só para ele. Ele vai, pega a comida, envenena aquela comida e retorna para encontrar os demais. Nesse meio tempo, enquanto ele estava procurando comida, né, e, enfim, envenenando aquele alimento, os outros dois que ficaram combinaram de matar o sujeito que tinha saído para pegar a comida, porque assim eles ficariam com a comida e ainda ficariam com o tesouro. E assim fizeram. Assim que o sujeito chegou, os dois mataram o sujeito que tinha ido pegar a comida, e aí foram e comeram a comida envenenada. Resumo da história: ninguém ficou com tesouro nenhum. E a grande chaga do egoísmo, como que todo mundo morreu, o tesouro poderia ter sido dividido. Né? Então, a moral da história é um ponto oriental, mas que traz na sua essência a grande chaga do egoísmo no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente acaba agindo, né, muitas das vezes sem sentido, porque a doutrina também coloca o egoísmo como filho do orgulho, e a gente já teve a oportunidade de falar aqui em outras vezes que o orgulho é uma ilusão que gera para nós a crença falsa de que a gente tem superioridade em alguma coisa, né, de superioridade em relação ao próximo, e é dessa superioridade que nasce o egoísmo. A gente vai falar um pouquinho do egoísmo na sequência, do que é o egoísmo em si. Antes disso, eu queria trazer, na proposta, sempre a gente trazer a doutrina e convidar vocês a estudarem a doutrina espírita, né? Quem ainda não conhece. A gente tem o Livro dos Espíritos, que é um conjunto de perguntas feitas pelos estudiosos, né, do grupo de Kardec, para o Espírito da Verdade. E uma das perguntas, a pergunta 913, diz o seguinte: dentre todos os vícios da humanidade, qual que se pode considerar o pior deles, né, o mais radical? E a resposta que os espíritos nos trazem: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos eles há o egoísmo. Aí que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser se aproximar da perfeição moral, já nesta vida, que acho que é o desafio, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo. E agora a parte final que eu destaco: pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Eu destaquei o egoísmo porque a gente está chegando numa época do ano próximo ao Natal, né? Um pouco mais de um mês, a gente já tem aqui o centro enfeitado, e Jesus, né, que é o grande personagem homenageado, que às vezes a gente esquece, né, nesse clima de presente, de reuniões familiares e etc., a gente esquece que o grande homenageado é ele. O grande homenageado é Jesus. E Jesus é amor. Jesus é caridade, que é o amor em movimento, é o amor nas suas mais variadas formas. E aqui, a mensagem que a gente encontra na doutrina é que o egoísmo é incompatível com tudo isso. Tudo que Cristo veio nos trazer, e mais do que dar lição de moral, teoria,
Cristo praticou no seu evangelho o amor. Ele deixou para a gente exemplos reais, exemplos concretos, né? Pagou, inclusive, com a própria vida por isso. Então, a gente precisa passar, a gente não pode, como espírito, passar essa época do ano sem fazer essas reflexões. É nosso dever. Né? E quando a gente para pensar em egoísmo, e aí agora entrando mais no que é o egoísmo, o que é essa chaga da humanidade, quando é que a gente pode dizer assim, não, isso aqui é um comportamento, um conduto, um ato que a gente pode considerar como egoísta? O egoísmo nada mais é do que você sobrepor, colocar os seus interesses pessoais acima de quaisquer outros. O sujeito egoísta, ele só enxerga as suas próprias necessidades, as suas próprias vontades, os seus próprios interesses. E por que ele é um filho do orgulho? Porque o orgulho é a crença de que nós somos superiores. Nós somos tão superiores, estamos tão acima dos outros, que a gente não consegue nem, às vezes, enxergar que um determinado comportamento nosso, em defesa de um interesse nosso, próprio, causa um dano gigantesco para uma pessoa que está ao nosso lado. E, às vezes, o pior, pessoal, pessoas que são queridas. Pessoas que a gente tivesse passado um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais à frente do filtro da empatia, né? Capacidade de se colocar no lugar do outro, a Sara sempre lembra disso aqui para nós, a gente não teria feito aquilo. Ou talvez até teria atingido o mesmo resultado, mas teria agido de uma forma diferente. Então, a grande reflexão que eu quero compartilhar aqui com vocês nessa noite é justamente lembrar um pouco do orgulho, mas o foco não é o orgulho, o foco que é o egoísmo. É justamente quando a gente atua colocando os nossos interesses acima dos interesses das pessoas que estão ao nosso redor, às vezes interesses do bem comum, às vezes interesses maiores, inclusive, dependendo da função que a gente desempenha na sociedade. Né? A gente tem casos de corrupção, né? Infelizmente tão comum no nosso país, e nada mais é do que você colocar o interesse pessoal acima de todo o interesse coletivo. Se a gente parar para pensar em grandes chagas como guerras, etc., a todo momento a gente tem pessoas colocando interesses pessoais, poder, disputa de poder, acima de interesses que não passam um simples filtro. Se a pessoa se colocasse no lugar do próximo, muitas coisas, muitos males que a gente verifica, às vezes, no dia a dia, pessoas próximas da nossa convivência, a gente conseguiria evitar. Então, o nosso bate-papo na noite de hoje é um convite a essas reflexões. E se a gente conseguisse eliminar, né, essa forma diferenciada de tratamento, isso faz parte das, digamos assim, do verniz social. A gente olha para a pessoa, a forma como a pessoa está vestida, o cargo que a pessoa tem, a função que ela exerce, isso já traz uma série de preconceitos. Na verdade, essa todos nós temos. Todos nós temos. Se entrar uma pessoa aqui que ninguém conheça, todo mundo vai olhar e pela forma como ela se apresenta para a sociedade, pelo seu verniz social, a sua máscara social, todo mundo aqui vai ter vai tirar as suas próprias conclusões. Se tiver vestido de branco, com uma máscara de enfermagem pendurada no pescoço, é da área da saúde. Se estiver usando capote, aquela roupa, vão ficar até um pouco. Será que essa pessoa veio direto do hospital? Eu não sei. Coisa simples, faz parte, ser humano. Está nas nossas relações sociais. O grande problema é quando esses elementos passam a repercutir no nosso dia a dia, a gente age dessa forma e a gente se coloca numa posição superior. Principalmente quando a gente lida com pessoas de classes sociais inferiores. E a gente teve agora, no dia 20, né, para nos lembrar, o Dia da Consciência Negra. O nosso país é um país que, historicamente, a gente tem um problema sério de racismo estrutural. Então, a questão racial também é um problema. A questão sexual também é um problema, desigualdade de gênero. Então, isso tudo a gente vive, a gente convive com isso. Isso repercute no egoísmo de que forma? Se eu me considero superior a alguém, seja por questão racial, ética, religiosa, não importa, eu não consigo sequer, quando tomo minhas decisões, levar em consideração os interesses dessas pessoas que estão ao nosso lado. Isso pode gerar uma longa cadeia de consequências. A gente sabe que a gente responde pelos nossos atos. Temos a lei de causa e efeito. E o pior, volto a dizer, como o orgulho é uma ilusão, muitas das vezes a gente não se dá conta que a gente age dessa forma, a gente acaba assumindo, adquirindo, contraindo uma série de dívidas morais
que a gente vai ter que pagar ao longo das encarnações. Não tem jeito, a lei do resgate. Infelizmente, não tem jeito. Por isso é que o orgulho e o egoísmo, e a gente trouxe aqui a pergunta, 917, 917, 913, 913, né? Como destacando o egoísmo como a grande chaga da humanidade. Essa nossa incapacidade de olhar para o próximo, de praticar a empatia, agir de forma solidária. Isso é fundamental para a gente combater o egoísmo. A capacidade de se colocar no lugar do outro. Os testes de empatia são simples. Se eu agir dessa forma, mudando o cenário, se eu me colocasse no lugar do outro, qual seria a minha reação? Eu gostaria desse comportamento, se essa conduta fosse feita comigo? Esse ato que ele está fazendo comigo, eu gostaria? Eu acharia que é compreensível? Não concordaria, mas diante do contexto é aceitável? É claro que aqui não tem uma resposta de sim ou não. A vida humana é muito complexa, a realidade é muito complexa. Mas pode ter certeza. Se a sua resposta for não, de jeito nenhum, tem algum problema na forma como você está atuando. Por isso é que a empatia é tão importante. Se a gente conseguir desenvolver essa capacidade de se colocar no lugar do outro, só isso já é um grande passo. E existem outras ferramentas, outros mecanismos para a gente conseguir enfrentar o egoísmo. Um outro exemplo também que a gente encontra estudando, e que hoje tem muita gente falado sobre isso, é a chamada escuta ativa. O que é escuta ativa? Escuta ativa, a gente pratica muito isso aqui no centro, né, na Casa Espírita, no atendimento fraterno. É você ouvir o outro. Isso é uma coisa que hoje em dia está cada vez mais raro. A gente fica online 24 horas por dia, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook. Você está falando com a pessoa, mas está olhando o celular. Você está, às vezes, fazendo ali, né, trazendo um drama pessoal, uma questão pessoal séria, você está ali no celular. Por que a escuta ativa ela é tão importante? O que é a escuta ativa? Né? A escuta ativa é você estar presente conversando com o outro, ouvindo as informações que ele está trazendo, não é interagindo com a cabeça e não estar presente ali de corpo e alma, de corpo e mente. Só o corpo está presente. Se der uma pergunta, o que foi que eu falei? Vai dar problema, vai dar discussão. Ele não vai repetir só as últimas palavras que o cérebro reteve naquela escuta mecânica, né? Não na escuta ativa, que gera um envolvimento, gera uma troca energética para você poder se envolver com aquela pessoa. E mais do que isso, a escuta ativa ela tem um papel importante até para a própria empatia. Porque às vezes a gente não se coloca no lugar do outro porque a gente não tem essa capacidade. A gente está tão limitado no nosso mundo e tem certas pessoas que vivem numa realidade tão diferente da nossa, que a gente não consegue nem se colocar no lugar dela. E aqui pode ser, se a gente trazer um exemplo de classe social, que fica muito visível, mais fácil de comparar, tanto com uma pessoa muito pobre quanto com uma pessoa muito rica. Às vezes a gente critica as pessoas muito ricas por tomadas de decisão que são incapacidade de se colocar no lugar daquela pessoa, por N razões. Então, existe um dado de realidade que a gente acaba limitando as nossas avaliações, e por isso que é tão arriscado julgar os outros, por isso que Jesus, uma das lições é não julgueis para não serem julgados. Então, o mesmo rigor que você julga é o mesmo rigor que você vai ser julgado. Porque às vezes você forma opiniões com base numa perspectiva que é extremamente limitada. É da sua visão de mundo naquela realidade que você enfrenta, que você vive, convive. Então, às vezes, é necessário, né, a gente, na escuta ativa, ter algumas informações para a gente formar as nossas convicções. Às vezes, 5 minutos de conversa, a pessoa te traz uma visão e fala assim, caramba, se eu não tivesse ouvido, eu teria feito tal coisa, teria causado um transtorno que eu nem teria antecipado. No trabalho, eu chefio uma área são 60 pessoas. Muitas vezes eu vou tomar uma decisão, eu procuro sempre ouvir, mas às vezes eu não escutei. Se eu tivesse ouvido, eu teria deixado de fazer ou teria feito diferente. Teria atingido o mesmo resultado, mas teria causado 50% do estrago que eu causei, porque eu fui incapaz de ouvir a pessoa que sofreria os efeitos daquela decisão. Então, muitas das vezes, as pessoas que nos cercam, que eventualmente sofrerão os efeitos de um determinado comportamento, de uma conduta, de uma decisão que a gente vai tomar, às vezes vale a pena sentar, ouvir,
Vê o que aquela pessoa tem para trazer. Isso, pessoal, já é um enfrentamento ao orgulho. Você já está olhando para o outro com um sentimento de igualdade, respeito e consideração. Você olha para o outro e fala, ele tem alguma coisa a agregar. Ele tem alguma coisa para somar. Você sai daquele véu do orgulho, da vaidade, como se você fosse alguém que não era nunca. E nesse diálogo, que eu chamei aqui de escutativa, mas poderia ser uma conversa que a pessoa preste atenção no outro, né? Uma conversa verdadeira, para ficar evitando essas palavras bonitas, uma conversa verdadeira, às vezes, evita um agir egoísta que vai causar um transtorno gigantesco. Então, empatia prática, né? Colocada em prática, você ouvir o outro, ver o que o outro tem para contribuir. Às vezes, uma coisa simples, às vezes a pessoa nem seria imediatamente atingida por aquilo, mas às vezes ela traz uma ideia, faz um alerta que pode evitar, né, um impacto, um estrago gigantesco. Avançando um pouco mais, uma pergunta que eu sempre me faço sempre me fiz quando estudava egoísmo, né? Mas será que é errado eu colocar os meus interesses à frente dos interesses do próximo? Porque a verdade é que a gente vive num mundo capitalista, né? Algumas profissões, você tem a economia de mercado, em que existe uma competição acirrada, né? Nós não somos eremitas e nem monges tibetanos. Vivemos numa realidade. E é uma realidade que, às vezes, a competição faz parte da vida. Quem lida com o mercado aqui, tem empresa e etc., às vezes as coisas não são simples. É muito fácil ler a teoria e, na hora de colocar em prática, fica um pouco distante da realidade. Então, quais são as reflexões, né, que eu trago, que eu procuro compartilhar aqui com vocês, longe de ter a pretensão aqui de trazer alguma verdade absoluta? O egoísmo, na essência do egoísmo, é você colocar os seus interesses acima dos demais. É você tomar as suas decisões sem preocupado com os seus desejos, com as suas vontades e desprezando tudo que está em volta. Uma forma que a gente tem de combater o egoísmo, como eu falei, é olhando para o lado, é olhando para o próximo. Você pode e deve agir na defesa dos seus interesses. Isso faz parte do instinto de conservação, que é um princípio básico, inclusive fundamental para a nossa própria sobrevivência. Então não é simples, não, abra mão de tudo e sempre viva para o outro. Não é isso. Jesus, quando passou aqui entre nós, a grande missão, a grande mensagem que ele nos deixou, qual foi? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Não é só amar o próximo. Ele poderia ter dito só para amar o próximo. Mas não é isso. É amar o próximo como a si mesmo. Por isso que esse teste da empatia, ele é tão importante. Você está defendendo o seu interesse, mas se aquela medida fosse adotada invertendo os lados, você entenderia se fosse com você? Entenderia, ele está no direito dele. É algo que faz sentido. É algo legítimo, é algo que a gente consegue justificar numa sociedade racional, numa sociedade minimamente harmoniosa. É a ideia de encontrar o equilíbrio entre cada um por si e um por todos, todos por um. Né? A grande virtude está em encontrar esse equilíbrio. Cada um por si é uma sociedade individualista, egoísta, em que a gente só se preocupa conosco. Né? Por outro lado, o extremo oposto, uma sociedade 100% fraterna, um por todos, todos por um, a gente tem a nossa individualidade que a gente precisa desenvolver, que a verdade é que nós somos espíritos, nós temos essa centelha divina que a gente precisa desenvolver. A gente também não pode pegar a nossa individualidade e diluir no todo. É importante que a gente mantenha as nossas individualidades. Estamos aqui para isso. O problema é quando a gente coloca a nossa individualidade, os nossos interesses, acima de qualquer coisa. O grande combate ao egoísmo exige que a gente vá além das nossas necessidades, além dos nossos desejos, além do que a gente quer apenas para nós. Demanda que a gente olhe para o lado, que a gente entenda que a gente vive em sociedade. A gente precisa harmonizar os nossos interesses, os nossos desejos, com os interesses e desejos das pessoas que nos cercam. Essa é talvez a grande mensagem, e não é simples. Não é à toa que o egoísmo é a grande chaga da humanidade e está na origem de uma série de males que a gente vê, tanto no relacionamento, como eu falei no começo, interpessoal, como na convivência, se a gente parar para pensar em países mesmo.
A gente, enfim, tem duas grandes guerras hoje ao mesmo tempo no mundo, né? E não faltam ali exemplos de egoísmo, exemplos de orgulho, num prisma maior, né? O relacionamento entre povos. Caminhando já para o final, eu fiz um, Não, não pode ser, vai falando. gente, né? O povo tá aí, ó, tá bem. Tá todo mundo Bom, então, avançando, então, a gente tem tempo. Para combater o egoísmo, então, pessoal, a grande mensagem que eu queria deixar para vocês é não se enfrenta egoísmo sem essa perspectiva coletiva. Isso é fundamental. Mas não dá para ficar no discurso de que os meus interesses, a defesa dos meus interesses pessoais é algo com que eu não posso lidar, é algo com que eu não posso colocar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente. Isso é algo que vai prejudicar a minha consciência ou algo que me torne a minha vida incompatível com o evangelho. Não é isso. A grande virtude aqui, como eu falei, está no equilíbrio. Nem sempre é fácil, né? Tem casos muito difíceis em que, às vezes, você precisa tomar uma decisão dura. E você vai contrariar vários interesses. Pessoas queridas, né, próximas de você, vão ficar tristes, vão ficar chateadas, mas, às vezes, são decisões que precisam ser tomadas. Esse é um agir egoísta? Pelo que eu estudei, eu entendo que não. Se você parou, refletiu, se colocou no lugar das pessoas, teve essa preocupação, olhou para o próximo como um semelhante, filho de Deus que nem você, com todos os defeitos e imperfeições que todos nós aqui temos. Se você teve essa preocupação, isso descaracteriza a essência do egoísmo. Porque o que está na essência do egoísmo, volto a dizer, ele é um filho do orgulho. É a ideia de superioridade. Você age ignorando tudo que está ao seu redor. Você não pensa nas consequências. Você não pensa quem vai ser prejudicado com aquele ato, com aquela decisão que você está tomando. E, infelizmente, a gente vê isso aos montes no nosso país. Se a gente parar para pensar no plano político, então, é muito comum as autoridades tomarem decisões pensando apenas em questões, principalmente políticas. Isso dá voto, isso não dá voto. E o mais importante, que é o interesse coletivo, o interesse social, acaba ficando em segundo plano. Isso tem só os montes. Isso se replica, se a gente parar para pensar, microcosmo de condomínio. Às vezes as pessoas estão ali, ao invés de tomarem decisões pensadas no coletivo, no bem comum, promoção de interesse pessoal, ou às vezes questões pessoais de relacionamento, o interesse na promoção pessoal, a falta, a incapacidade que às vezes nós temos de olhar para o próximo como alguém que vai sofrer com as nossas consequências, com os nossos atos, alguém que vai, às vezes, uma pessoa querida, que vai levar isso para outras encarnações, né, gerando processos, às vezes, obsessivos. A gente tem relatos na doutrina, né, que não se limitam a uma vida. E é algo que a gente poderia evitar se a gente tivesse parado, às vezes, 5 minutos para refletir, para ouvir o próximo e tentar buscar uma solução que fosse capaz de evitar aquele dano, evitar aquele prejuízo. Às vezes, 5 minutos de conversa verdadeira, não aquela com o celular, em que eu estou falando com a Sara, mas estou aqui no celular. Aí balança a cabeça, não está entendendo nada, não está, balança respondendo qualquer coisa. Isso a gente vê muito hoje em dia. Muito hoje em dia. Eu sou advogado, então muito comum, às vezes, a gente ir no judiciário despachar. É visível quando o juiz está prestando atenção no que você está falando, quando ele está olhando para você, balançando a cabeça assim. Está pensando em tudo, no jogo do Brasil, no jogo do Fluminense hoje, no que ele vai comer quando chegar em casa. O que eu falei não teve nenhuma informação. Nenhuma informação. E eu não tenho como obrigá-lo a prestar atenção no que eu estou dizendo, senão eu saio preso de lá, né? Dependendo do que eu disser, eu já saio encarcerado. Então, isso faz diferença. Isso faz muita diferença, porque quando você exerce a escuta ativa, quando você tem uma conversa verdadeira, o que é o egoísmo? É o egocentrismo. É você no centro do universo, é você no centro de tudo, é você no centro das tomadas de decisão. Quando você escuta o outro numa relação franca,
tem essa troca, você sai, o centro deixa de ser você, principalmente quando você só escuta, que isso é muito difícil, né? Normalmente a gente já escuta comentando, dando opinião. Só nem terminou de contar o caso, já deu opinião, já disse o que tinha que ser. Isso não é escuta ativa, não. Isso é quase uma substituição de escuta, é um atropelamento ativo. Né? Escuta ativa é você parar e ouvir o que a pessoa está falando. Às vezes é difícil, a língua fica coçando. Eu faço muito isso. Às vezes, os colegas estão falando na minha sala, eu nem terminou de falar, eu já estou respondendo, já estou opinando. Não, mas não era isso, não, era isso aqui. Então desculpa. Né? Eu me antecipei, enfim. Fiz todo o raciocínio de uma coisa que não era o que a pessoa queria falar. A pessoa queria... Então, a verdadeira opção, né, a escuta ativa, aquela que você para, escuta o que a pessoa está... Nesse momento, pode ser 2 minutos, pode ser 2 minutos intensos. Efetivamente, você sai do centro do universo e a pessoa que está falando se torna o centro para você. E a pessoa sente isso. A química, a troca de energia, quem faz atendimento fraterno aqui na casa pode dar o depoimento pessoal depois, é incrível, é impagável. E às vezes você olhando, né, aquela troca, aquele magnetismo fluídico que a gente sente, né, das vibrações, do ali, é amor. Isso é amor. É uma manifestação de amor. Né? Vocês todos aí, eu acho que eu não vi ninguém dormindo ainda de verdade, então não deixa de ser uma manifestação, com certeza. Né? Afinal de contas, eu preparei, tentei trazer aqui alguma coisa para a gente compartilhar. Vocês estão todos aí tentando pegar alguma coisa que preste. Isso é uma forma de manifestação, sim. Com certeza. Então, acho que a grande mensagem que eu queria trazer para vocês, eu vou encerrar com uma passagem do Evangelho, mas era essa. Assim, a gente tentar avaliar as nossas tomadas de decisão, as nossas atitudes básicas no dia a dia. Às vezes a gente parar e pensar, será que isso que eu estou fazendo está prejudicando alguém? Às vezes a gente não para pensar nisso. Coisa que a gente já fala, não, mas já faço isso há tanto tempo, mas você está há tanto tempo prejudicando alguém que a pessoa às vezes nem sabe. Ela está ali no seu convívio porque ele tem, às vezes, uma posição ou profissional ou social inferior e não tem nem condição de falar, ou vergonha, ou uma limitação qualquer. E a pessoa, às vezes, fica anos passando por aquilo ali e você é incapaz de parar de fazer uma reflexão um pouquinho mais profunda de, caramba, se eu tivesse feito diferente, poderia ter evitado, deixado de causar todo esse desgaste pela pessoa que, às vezes, você não tem nem ideia. Tá? Então, para encerrar, pessoal, eu queria trazer aqui uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E a gente encerra, tá, pessoal? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Coragem? Como assim coragem? Digo coragem porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos.